Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, Elohim, que é Deus no controle, Shammah, que é Deus presente, Kadosh, que é santo, Shalom, que é Deus de paz, Jireh, Deus de provisão, Adonai, Senhor, Jeová Rafá, Deus que cura, El Elyon, não há outro igual, Shammah, Deus presente, Jeová Nissi, minha bandeira, El Caná, Deus zeloso e muitos outros nomes. E o que nós tiramos disso? Que para cada situação da nossa vida, Deus é. Para cada cenário da nossa vida, Deus é. Se a gente precisa de um socorro, como a Ana citou aqui, Ele é o Deus de provisão. Ele é o grande eu sou. Ele é. Ele é suficiente. Ele é o Deus único, o Deus verdadeiro e o Deus que supre cada necessidade da vida do ser humano e vai além disso. Então, eu te convido nesse momento a chamar e a clamar pelo nome de Deus, porque a palavra do Senhor também diz que quando nós invocarmos o nome dele, ele viria e se manifestaria. E nós queremos a manifestação do nome de Deus aqui. Pelo menos eu quero. Não sei como está o seu coração. Então eu quero te convidar nesse lugar agora para chamar pelos nomes de Deus e a presença dele.
Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Queridos, as crianças podem ir lá para a salinha. Bem, lá já tem uma palavra especial para as crianças. Meus irmãos, glória a Deus. Os irmãos não estão vendo o pastor Everilton aqui. Ele me comunicou que estaria pregando numa igreja hoje. Então é por isso que os irmãos não estão vendo ele aqui. O pastor Jefferson, junto com a família, estão cooperando hoje lá com a nossa igreja do Carrãozinho. Hoje é ceia lá. E o pastor Jefferson, a pastora Cíntia, estão lá ajudando o pastor William. E por isso que os irmãos também não estão vendo eles aqui essa noite. Quero aí justificar estes irmãos. Nosso irmão Varto também é outro que está enfermo, irmãos. Nossa irmã Maria Júlia ali na hora da oração. Por isso que a gente às vezes pede para os irmãos escrever, porque aí talvez, se você não pedir aí, a gente aqui às vezes esquece. Aí porque começa bastante gente a falar e aí na hora acaba fugindo da mente. Aí o Evangelho me falou ali na hora que eu cheguei que o Varton e o Adriano não estão no culto por conta de enfermidades. Mas se nos dá anotado, fica mais fácil. É muito bom poder ter os irmãos aqui essa noite, rever alguns, igual o caso do nosso irmão Fábio, que está lá atrás. O Fábio é uma bênção de Deus, um frequentador exímio aqui de quando a gente tinha a escola dominical. Ele e a sua filhinha dificilmente perdiam uma escola dominical. E eu, graças a Deus, ontem o Senhor me fez cruzar o caminho dele e hoje ele está aqui. Eu glorifico a Deus. Quem glorifica a Deus pela vida do Fábio aí? Mas ele me disse, ele me trouxe uma notícia ontem que a gente acaba se preocupando, né, irmãos? Sua esposa aí no começo do ano, a nossa irmã Tuti, passou por um momento de enfermidade aí muito grave, AVC, infarto. Ela foi acometida por um infarto aí, irmãos. Ele disse que passou umas poucas aí, né, com ela, mas graças a Deus ele disse que ela já está assim mais, está melhorzinha já, se recuperando. Vamos apresentar a nossa irmã para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dela. Glória a Deus. E ela possa estar aqui, né, todos nós, adorando o Senhor. Graças a Deus. Glorifico a Deus também pela recuperação do nosso pastor Alain. Família está aí. Aos pouquinhos Deus vai restabelecer a saúde. Nossa irmã Marinalva, irmãos. Vamos orar pela serva de Deus. Os irmãos, um pouco tempo que a gente conhece a irmã Marinalva, você vê o prazer dela de estar na casa de Deus, né, de vir aqui na igreja. E ela está ali se recuperando. Vamos orar que os médicos encontrem de verdade um medicamento que possa fazer o efeito no organismo dela. E o esposo dela, nosso irmão Anésio, está aí. Dá um tchauzinho aí, irmão Anésio. Aí, esperto, glória a Deus. E aí precisamos orar pela vida da nossa irmã, que, como eu disse, né, uma irmã que há pouco tempo que é nossos irmãos, inclusive nosso irmão Anésio, né, ganhou o coração da gente aí. E eles também ganharam o nosso, porque são pessoas assim, bem agradáveis, e por isso nós devemos orar, para que o Senhor abençoe a nossa irmã. E sempre rever, né? Nossa irmã Regina, a Jennifer, desde lá quando a gente era lá do Rio, quando começou a igreja, esses irmãos
dão uma subidinha, como diz a pastora, mas aparecem. E a nossa oração é que para vocês sejam abençoados e fiquem firmes na presença de Deus. Ontem, irmãos, eu estive lá em Bragança, eu, a pastora, o presbítero Hélio, a nossa diaconisa Marta, o Miguel também esteve junto com a gente lá. Foi aniversário do pastor Ayrton. Foi muito bom estar com ele ali, ele se alegrou bastante. E glorificamos a Deus com ele. A igreja lá também que está sendo construída, já colocaram o telhado. A igreja vai ficar muito bonitinha lá, irmãos. O pastor está fazendo lá uns esforços, construindo a igreja. E vai ficar bonita lá. Uma igreja vai ficar bem parecida como era o Rina. Eu acho que um pouquinho mais larga, mas vai ficar bem parecida. Tenho certeza que vai ficar bem bonitinha lá, viu? Vai ficar uma coisa assim bem para a glória de Deus. Mas o importante, irmão, é que nós estivemos lá e pudemos dar um abraço ao pastor. Ele também mandou aqui um abraço para todo mundo. Diz que logo em breve vai estar aqui na ceia, se possível. Ele vai vir aqui na igreja no primeiro sábado de agosto. E é bom. Ele estava meio entristecido por conta das lutas de dirigir igreja, por conta de pessoas que ele ajudou assim de uma forma muito grande e a pessoa acaba traindo ele. E aí, coisa de pastor, né? Muitas pessoas às vezes chegam bem debilitadas, bem tristes, precisando. Aí o pastor passa por cima até de algumas coisas, né, irmãos? O pastor passa por cima até de falhas de irmãos, que se fosse ver de verdade, eles não estariam aptos a usar o microfone, por exemplo, a ter uma oportunidade, a subir num púlpito, porque estão com a vida de verdade em pecado. Mas como o pastor quer ver reerguer, quer ver se levantar, o pastor, não, vai lá, dá um testemunho, vai lá, canta um hino. Mas, na verdade, as pessoas não estão aptas nesse sentido. E o pastor ajuda, aí a pessoa vai lá, se recupera, a pessoa se arruma, se ajeita, como diz os nordestinos, fica bom, é perdoado dos pecados, conserta tudo e aí dá tchau para o pastor. Diz assim, pastor, vou para outra igreja. Porque o pastor fica meio triste, né, irmão? Vamos dizer outra coisa. E aí ele está sofrendo com isso. Sofre muito com isso. Então, olha, mas ontem foi um dia de muita alegria para ele lá, com a nossa presença, assim, com a presença das outras pessoas que estavam com ela, ou com eles. Foi uma noite assim, uma tarde, uma noite bem agradável. Pude conversar bastante com ele lá sobre a igreja. Na quinta-feira eu também estive com a Marilza lá no Jardim Santo André, de uma forma assim, muito espetacular. Foi um daqueles cultos que eu não precisava ter pregado. De verdade. Marilza está aqui que confirma tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, se necessário fosse. Mas como vocês confiam no que eu digo, nós estávamos no culto e o culto foi desenrolando. A pastora Marilza deu uma palavra lá e começou a falar de céu, começou a falar de escolhidos, e ainda até escolheu aí o tema da festividade das irmãs. E aí quando os irmãos cantaram, quando me deram o microfone lá, antes que eu abrisse a minha boca, irmãos, a igreja acendeu. Não foi porque eu peguei o microfone, porque eu fui à frente, não. Os irmãos começaram a glorificar a Deus assim de uma forma tão maravilhosa, que eu trouxe uma palavra assim para os irmãos, mais protocolar, porque na verdade os irmãos começaram a glorificar a Deus de verdade. Deus se fez presente lá, os irmãos foram renovados e foi bem bonito o que o Senhor fez lá. Então eu estou esses dias assim bem alegre
pelo que Deus tem feito no nosso ministério aí, resolvendo algumas coisas que parece que pequenas são, mas são coisas muito importantes. É a história dos nossos, do lobo, de como é que a gente tem que proceder. Então, Deus vai ajeitando as coisas assim aos pouquinhos, e a gente vai andando pelo caminho da honestidade, da sinceridade para com Deus, da nossa vida diante do Senhor. Aí hoje pela manhã, combinei com os meninos aqui, eu e o Renato, a gente está num trabalho aqui com os jovens. Não sei se estão percebendo que os jovens não estão cantando, porque eles estão num caminho de conquistar outros jovens. A preocupação nesse momento não está sendo a preocupação de cantar, porque adorar eles adoram aqui, né? Adoraram com as irmãs, adoraram com os hinos da harpa, adoraram com a nossa irmã Ana Paula, adoraram com o grupo de louvor, e eles estão bem motivados. Domingo passado eu estive aqui com eles, e hoje eu até pensei que eu ia ficar aqui só eu e a Melissa e o Miguel, mas quando eu cheguei aqui já tinham jovens aqui, outros começaram a chegar. E se você acompanha a rede social, você colocou alguma coisa lá? Um vídeo só, vou postar mais. Então, e aí daqui a pouco estava a maioria aqui, 90% do grupo de jovens estava aqui. A irmã Helene com um grupo de meninas, aí fica um outro grupo lá na farmácia, ficam outros aqui na padaria, outros ficam ali antes do mercadinho, do mercado aqui de legumes ali, frutas e tal, aquela coisa toda, e vai entregando folheto, e vai falando de Jesus. E aí, até brinquei com o Renato que tinha, não vou falar o nome da dupla, mas tinha uma dupla lá do outro lado, com uma mulher lá falando de Jesus. Eu falei, rapaz, eu queria só uma música para eu ouvir o que está saindo ali. Então, e aí daqui a pouco já pegamos pessoas aqui, a gente está colocando, eu trouxe uma caixa de som, colocaram hinos, aí o açougue fica de olho aqui, o pessoal sai, fica olhando. Enfim, irmãos, o pessoal diz que os folhetos hoje em dia não trazem muito resultado. Pode até ser que não traga mesmo, e eu não tenho estatística para dizer para os irmãos se traz ou não, mas que é uma porta para essa turma aqui. O Miguel pega o folheto e não fala nada, mas a pessoa leva o folheto embora. Todos eles têm sua peculiaridade. A Miriam é missionária, irmãos. Miriam cata o camarada aqui pelo pescoço e fala, a igreja é aqui, é só você subir essas escadas aqui. Coisa bonita, irmão. Vocês estão. Quem não vem aqui ver essa meninada entregar folheto aqui, falar de Jesus, não perdendo, porque o Renato aí tivemos, como eu estava falando sobre a irmã Márcia, do nosso irmão Diego. Eu não sabia de um detalhe bem triste, por exemplo. Eu não sabia que o Diego tinha perdido a visão após os 15 anos de idade. Eu pensava que ele era uma pessoa que tinha nascido com deficiência visual. E ela começou a falar, a preocupação dela é porque, além de que aconteceu, ela tinha um convênio muito bom, ela perdeu o convênio e teve que ir para o SUS, mas chegando no SUS, como Deus cuida da gente nos detalhes que a gente não pensa, quando ela chega no SUS para passar com ele na primeira consulta, quem é o médico? O médico que acompanhava ela no convênio. Aleluia! Aí, Rose, a Márcia é a outra irmã. Uma Rose, isso. Que aí foi embora, né? Foi para o meio de casa dele. Aí começou a conversar, era o Renato. Aqui ela começou a chorar. Pastor, eu estou vindo do velório. Eu tinha alguns tios aí que eu não me lembro o número, 4 tios, não parece que ela falou. Os 4 tios morreram de Covid. Os 4. E, para não dizer que foram os 4, na verdade, 3 morreram de Covid e um ontem faleceu de ataque cardíaco. Então ela muito chorosa e nós falamos um pouco de Jesus para ela, uma palavra de conforto.
Eu e o Renato oramos por ela. E voltando a falar do Diego aí, além de tudo, o Diego, ele está com... Isso a gente já sabia, que ele estava com... Como é que eu posso dizer para não falar tão grosso o negócio? Não sei se é um nódulo, mas é tipo uma bola no dentro da garganta. E ela foram fazer exames e fizeram as biópsias, tudo. E ele ficou muito chateado. Ele... Não sei se eu posso chamar de depressão. Deprimido, irmãos. Não é para menos, né? Está deprimido, preocupadíssimo, mas aí ela foi para uma cidade chamada Pereira Barreto. Pereira Barreto é especializada em olhos. Pereira Barreto. E aí eu disse a ela, mas eu tenho o nosso presbítero Nilson aqui que leva o pai dele para Sorocaba. Ela disse, eu já passei por lá. Então nós estamos procurando de todas as formas. Ela disse que apareceu aí, eles fizeram uma lente, e essa lente é bom, tem resolvido o problema para pessoas que têm glaucoma. As pessoas voltam a enxergar com essa lente, já é um avanço aí da ciência. E ela está correndo atrás, e aí ele muito triste com a perda do convênio, e agora o psicólogo, mas aí o psicólogo, quando soube que aconteceu isso, se colocou à disposição dela, você não precisa me pagar, você me liga que eu refaço a receita que ele precisa para tomar os remédios. E ela começou a chorar novamente, né? Porque está vendo que ela, por conta do convênio, perdeu o que ela já vinha construindo, mas Deus tem cuidado dela e todos esses médicos têm continuado de uma forma diferente. Então, irmãos, com isso, todas essas coisas que eu estou contando aqui para os irmãos, pastor Ayrton ontem, a gente conversando, mas não tem para ele como não lembrar, e eu tentei fazer de tudo para que ele não entrasse no assunto, mas ele entra no assunto. Qual é o assunto do pastor Ayrton e da pastora Vera? O pastor Ayrton e a pastora Vera tinham um filho de 23 anos. Trabalhava normal, um dia vindo para casa, o telefone toca às 6 horas da manhã, isso em 2013. O telefone toca, e aí um acidente grave, e o filho dele falece. Menino cheio de vida, e a gente tenta sair desses assuntos para ser um dia alegre para ele, mas lembra já um pouco mais cicatrizado, talvez essa é a palavra certa. Aí ele falou, pastor, e eu fui ali ver o meu filho. A irmã Vera, a pastora, diz assim, pastor, quando o telefone tocou, Deus falou comigo. Esqueci o nome. Eu não lembro o nome do moço. Eu levei seu filho. Aí ela já acordou com esse sentimento e falou, bem, atende o telefone porque Deus recolheu nosso filho. Eu falei, que é isso, mãe? Quando ele atende o telefone, é o irmão da pastora Vera falando, não, aconteceu um acidente aqui e tal, me parece que é, mas vamos ver primeiro. Mas na verdade o tio já sabia que era ele. Isso, é um acidente, ninguém morre, falece. O pastor falou assim, pastor, e aí? Fez o sepultamento. Aí a pastora dizendo assim, pastor, quando eu fui em direção ao acidente, eu fui falando em línguas. Quando eu voltei do acidente com os policiais já, os policiais, toda aquela história, eu dentro da viatura policial, falando em línguas, e o pastor fala assim, e os homens não entendendo nada, pastor, e a Vera falando em língua estranha. Aí, falando, meu Deus do céu, e aí eles vão contando, né? Aí eu não queria que eles entrassem no assunto para não ser uma coisa triste, mas aí eles entram, aí você tem que ficar ouvindo. Aí vai. E essa história toda se desenrolando. Aí ele falou, quando foi 3 dias depois eu estava na igreja. O pastor estava na igreja,
depois de tudo, sepultado meu filho. Aí, pastor presidente lá da igreja de Bragança Paulista, da Assembleia de Deus de lá, pastor Ayrton, o senhor vai ser o homem que vai trazer a palavra de Deus para nós hoje. 3 dias de luto, 3 dias de tristeza. Ele falou assim, pastor, eu respirei fundo e falei, o que eu vou falar? Levantei do meu lugar e fui falar a palavra de Deus. Pastor, eu não reclamei, não joguei a culpa em Deus, não falei nada que pudesse ofender a Deus. Pelo contrário, eu preguei a palavra e glorifiquei a Deus. Glória a Deus. Fiquei pensando nisso. E aí falei e pensei assim. Pessoas conhecidas por suas virtudes e por suas fraquezas. Pelo que você quer ser conhecido? Porque uma coisa é certa, indistintamente aqui todo mundo tem virtudes e também fraquezas, sem exceção, do mais velho ao mais novo aqui, alguma virtude possui e alguma fraqueza possui. Eu fiquei pensando assim, pelo que eu quero ser lembrado? Pelo que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Querem que lembrem de mim pelas minhas fraquezas ou querem que se lembrem de mim pelas minhas virtudes? Talvez a gente pudesse colocar aqui numa balança e ver qual é o número ou qual é o peso daquilo que existe dentro de nós, se pudéssemos fazer isso, se tem mais peso de virtudes ou se tem mais peso de fraquezas. E deixa eu te falar uma coisa, a fraqueza que possui em você, isso não determina que você vai ser derrotado, tá? Deixa eu te dizer isso é confortante, sabia? Porque se a fraqueza que nós temos nos determinasse ser derrotado, todo mundo estava frito. Todo mundo aqui já estava comprometido. Mas como a fraqueza não determina quem somos, assim como a virtude também não determina quem somos, porque a gente vai viver esse vai e vem da vida, esses altos e baixos que a vida promove, esses altos e baixos que a gente tem. Então isso é muito importante você saber. E talvez você esteja aí se amargando, talvez se achando a pior pessoa, porque você tem uma fraqueza, e essa fraqueza muitas vezes bate a sua porta e você abre para ela. Ou você esteja assim, naquele efeito, né, de que você nesse momento está uma vida espiritual bem fervorosa e está tudo certo, e você está de peito aí aberto, batendo nos demônios, os demônios caindo para tudo quanto é lado, você está marchando, indo para frente e derrubando tudo quanto é gigante, derrubando tudo quanto é enfrentamento, você está indo a passos largos para a vitória. Eu posso te alertar, cuidado, porque a nossa vida, já disse alguém, que é uma roda gigante. E quem já andou de roda gigante sabe que ela gira. Uma hora você está lá em cima, daqui a pouco você vai lá para baixo, daqui a pouco você está lá embaixo, daqui a pouco você vai lá para cima. Então quando você estiver lá embaixo, não pense que você vai morrer. Mas quando você estiver lá em cima também, não esqueça do que você já passou lá quando você esteve embaixo. É um exercício muito simples para a nossa vida. Mas voltando a falar, pelo que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado como esse homem aqui, ó, segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 13,
é apenas um verso e eu vou aqui só citar algumas coisas, e hoje a palavra para nós aqui é uma palavra bem de aconselhamento pastoral mesmo. Talvez hoje aqui você não vai dar muito, glória a Deus, eu já estava até preparado para isso. Aleluia. No capítulo 13 e no verso 3 do segundo livro de Samuel, diz assim, ó: tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab um homem muito sagaz. Sagaz quer dizer assim, é difícil enganar ele. Um camarada muito esperto. É uma pessoa que tem expertise em tudo. De certa forma, o Jonadab aqui nesse contexto, que eu não vou aqui relatar tudo para vocês, porque esse trecho da Bíblia é horroroso. Talvez essa seja a história, não sei se é a mais horrorosa, mas é a das mais cabeludas, como diz os. É horrível essa história aqui. Só assim, bem poucas palavras, o Aminon está apaixonado pela sua irmã, Diná. E uma paixão que não é uma paixão de irmãos, é uma paixão de atração física. Oh, desculpa, Tamar, desculpa. E ele está apaixonado. Está apaixonado de uma forma esquisita para quem são irmãos. E aí tem o Jonadab na vida dele que dá um conselho maligno. Evita que você está doente e tal. E, enfim, esse conselho depois você lê em casa. O Aminon tem relação sexual com a sua própria irmã e depois fica bravo com ela. O Jonadab é um homem que é conhecido por um conselho maligno. Por que ele é sagaz? Porque ele conseguiu assim, você faz essa maneira aqui, ó. Você dá essas informações aqui, ó. Você dá esse tipo de recado que aí ela vai cair igual um patinho. E dito feito, caiu mesmo. Esse é o que a gente lembra de Jonadab. Mas na Bíblia Sagrada, irmã, existem tantos outros. Eu estou falando aqui de um exemplo negativo. Eu estou falando aqui para vocês de um exemplo horrível. De uma pessoa que não sei como denominar. Não sei como é que eu dou uma fala sobre essa pessoa. Mas em contrapartida, lá no livro do Gênesis, no capítulo 6 e no verso 22, existe um homem que ficou conhecido, sabe pelo quê? Pela sua obediência. E quem é? Noé. Noé é conhecido por conta da sua obediência. Quando ninguém quis obedecer a Deus, Noé pegou a sua família e disse: nós vamos obedecer a Deus. Glória a Deus. Nós vamos servir a Deus. E não era fácil você ter uma ordem que humanamente era um absurdo. As medidas da arca, o tamanho daquele negócio, para ele construir ele e 3 filhos. Qual é a idade desses meninos? A gente não tem muitas informações, mas Deus diz: Noé, faz uma arca. E Noé fez uma arca, trabalhou não sei quantos anos, irmãos. Aqui é a forma de expressão de dizer, né? A Bíblia diz quantos anos ele trabalhou. Pelo amor de Deus, me ajude, né? Mas ele trabalhou fazendo essa. O que eu quero dizer é. O pastor Samuel falou sobre sexta-feira sobre loucura aqui, né? A loucura de
de entrar num empreendimento desse aí e construir uma arca dessa. E ele, eu vou construir. E aí a gente olha para Noé hoje e chama Noé de obediente. Então quando você lembra de Noé, você lembra de Noé como uma pessoa obediente. Mas quando você olha para para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, você vai ouvir falar sobre o primeiro rei de Israel, que era o rei Saul. E Saul, ao contrário de Noé, é conhecido pela sua desobediência. Não vou também aqui pautar a história toda, porque se eu pautar a história de cada um, a gente vai ficar contando muito, mas Deus manda nesse capítulo 15, Deus manda Saul aniquilar todos os amalequitas. E o Saul não faz o que Deus manda. Traz o rei amarrado, pega os despojos que não eram perfeitos. Ele faz uma coisa que o Samuel teve que depois tomar o lugar dele fazer, que é matar o rei Agag, né? O Samuel depois pega lá uma espada e corta diante do altar, diz a Bíblia Sagrada. Não vamos entrar nessa história dessas figuras de escrita da Bíblia Sagrada, senão ainda mais quem fica gravando aí, quem está sendo gravado está tendo problema. Vocês viram aí, né? Nos nossos dias como é que está. Então, diz assim, aí a Bíblia é cheia de coisa doida. Porém, quando Deus manda a gente fazer uma coisa de uma forma, irmãos, e principalmente no Antigo Testamento, que a teocracia ainda era uma coisa muito viva no coração deles, e principalmente porque esse momento aqui é o momento da transição. Israel pede um rei e está aí Saul, e Saul, o povo ainda tem no coração, peraí, a gente tem que fazer do jeito que Deus manda. Você é o rei, mas é do jeito que Deus manda. Olha para mim, o Saul não faz o que Deus manda ele fazer, faz diferente. E Saul é lembrado como desobediente. Não longe dali, ou não longe desse tema, a gente vai lá para o Abraão. O Abraão, ele fica conhecido, sabe como quem? A gente poderia dizer assim, o Abraão é um homem que leva um filho para ser sacrificado. A gente poderia achar tanta coisa que a gente poderia falar sobre o Abraão, mas alguém lá na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, no capítulo inteiro, vai dizer que o Abraão ficou conhecido por conta da sua fé. O Jonadab é o sagaz, o Noé é o obediente, o Saul é o desobediente, o Abraão é o homem da fé, e o Tomé, lá em João no capítulo 20 e o verso 27, Noé é um homem conhecido como o homem da dúvida. O Tomé é o homem que não tem fé. O Tomé é o homem que ele precisa pôr a mão. Quando a gente diz assim, quando, por exemplo, alguém disse, nós recebemos uma profecia aqui na Escola Bíblica de Obreiros, quando o pastor disse aqui, eu vejo o Senhor recebendo uma proposta de um lugar muito grande. Eu acredito. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito. Um outro aqui, o pastor, também, a Daí chegou aqui, pastor, eu não sei, mas eu estou vendo um lugar que tem um carro, estacionamento de um lado, estacionamento do outro, estacionamento do outro e tal. Eu estou vendo. A perspectiva agora, qual que é a perspectiva? É zero.
você olhar agora, é zero. Mas pela fé eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar. Em perspectiva da tua vida, pastor, ó, você está ruim, sem emprego, contas de luz, de água, mantimento, aqui a coisa está difícil. Eu recebi uma mensagem, eu recebi uma mensagem assim, que Deus está dizendo que eu vou ter para emprestar. Cabe você acreditar ou não. É contigo. É contigo. As meninas, a Marisa e a Melissa estavam nesse embate, acho que hoje à tarde, né? De quem é a fé para ser curado, de quem é a fé para ser liberto, de quem é a fé, de como é que vai ser. Eu não sei se a fé é de quem está orando, igual chama aqui para frente, e o pregador vem aqui, seja curado. Ou então, a Marisa até contou o testemunho da mãe do Gabriel, a Shirley, que quando criança tinha bronquite, foi num culto, e a irmã Amélia toda agoniada, porque esqueceu o remédio, que eu nem sei se da fábrica, que é o tal da Aerolim. Eu lembro do Aerolim, porque ele era muito frequente na minha casa por causa do Rodrigo, né, o pai do Enzo. Era uma angústia com aquele negócio, porque toda vez tinha que tomar aquele trem, e agora está indo lá para Itacoaxetuba, e cadê o remédio, e não sei o que, e tal. Chegou lá, o pastor, não conheço, estou contando o que ela me disse, pastor João chegou, chama aqui, não conheço o pastor João também, vem aqui, Shirley, nunca mais você vai sentir essa enfermidade, nunca mais você vai sofrer o mal dessa enfermidade. E a Shirley não sofre o mal dessa enfermidade até hoje. Eu não sei se afeta no irmão João, eu não sei se afeta na irmã Amélia, eu não sei se afeta na Shirley. Eu sei que Deus é poderoso para fazer mais do que o que eu espero. É mais do que o que eu imagino. Agora você tem que ser pautado pelo quê? Você quer ser comparado ao Abraão ou você quer ser comparado ao Tomé? O que é que você pensa? O que é que você quer para as realizações da sua vida? Se você quer ser pautado pela vida do Abraão, joga essa mão para cima e dá uma glória a Deus. Se você quer ser pautado pelo Tomé, joga a mão para cima e glorifica também. É simples. Qual marco que você quer? Porque você vai ver para frente, e você vai observar que Jacó era conhecido porque era um homem muito astucioso. Mas você vai ver o Natanael, lá no capítulo 1 e o versículo 47, um homem bem sincero. Opa, quando ele veio Jesus, ele ó, o israelita em que não há falha, não há dolo, não tem nada de errado com esse homem. Ele é um santo, é um homem sincero. Natanael, ele é um. E quando Jesus falou, eu vi você lá embaixo, ele, opa, é um profeta, senhor. Antes que eu continue, depende de você. E não importa a sua idade, porque depende de você. Porque o próximo que eu vou falar é o José. E o José é apenas ele é conhecido como um, esse todo mundo sabe, quer ver? O José é conhecido por um, o José é conhecido por um sonhador. Todo mundo sabe. Vocês sabem por que ele era um homem conhecido como sonhador? Vocês sabem. Era um homem que tinha visão. Mas você também conhece o Moisés. Talvez não era um homem sonhador, que talvez ele ponderava sempre o que ia fazer primeiro, e por conta de deixar de ponderar uma vez, deu problema. Mas a Bíblia chama Moisés de um homem mais manso da terra. Só que para Moisés ser manso, irmão, teve uns 40 aninhos aí num lugar para ele poder ser manso. Moisés mata egípcio, Moisés dá problema. Existe uma escola para você frequentar. Existe um processo para você passar. Você pode andar na Bíblia Sagrada, você vai chegar no Ló. Quem é o Ló? Ló é um egoísta. Ló é um egoísta. Por quê? Porque ele embarca na carona do tio e em um determinado lugar os seus trabalhadores começam a brigar com o outro. E ele poderia ter olhado assim, não, eu vou para um lugar aqui, eu já estou na sua cola, então deixa eu ir
para um lugar aqui mais simples. A Bíblia diz que ele olha e vê as campinas de Sodoma. As campinas do Jordão. Então, e lá ele vai. O Abraão falou, não tem problema. Eu vou para um lugar mais árido, eu vou ficar para um lugar mais difícil. Em contrapartida, a gente tem o Barnabé. O Barnabé, ele poderia ter sido muito mais que Paulo. Ele poderia ter tomado o lugar. Ele falou, então, mas eu vou financiar as viagens. Pode ir. Olha para mim. Pelo que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado pelas suas fraquezas? Ou você quer ser lembrado pelas virtudes que você tem? Que é que essa noite, uma palavra pastoral de verdade, quando olharem para você, do que vão se lembrar? Quando olharem para você, o que vão ler? Quando olham para você, foi para Miriam. Ela entregou um folheto para uma irmã aqui, que eu a conheço. Quando ela entregou o folheto, a irmã falou para ela assim, não, eu já conheço o Cristiano já. Se alguém chega para você, pode dizer, eu já conheço. Só que aí, né, Miriam, você poderia ter perguntado para ela, e o que é que você me diz dele? O que é que você me diz, Cristiano? Se pudesse, se a gente caminhasse nesse momento aqui da mensagem, como diz o pastor Tiago, né? Como seria agora? O que você me diz do Cristiano? Qual é o histórico? Gideão ficou conhecido por ser um varão valoroso. O Samuel ficou conhecido por sua honestidade. O Davi, você vai pensar muitas coisas sobre Davi, mas Davi é um exemplo clássico disso. Porque de todos os seus erros, quando a gente olha para Davi, a gente olha para ele e fala assim, é um homem de coragem. Você olha para o seu filho Salomão, aí você fala, opa, a sabedoria é com ele, era com ele. Se eu dissesse assim, você se parece com Jonas. Aí você fala, e agora? Você se parece com Jonas, o que você pensa? Desobediente? Por mais que pareça desobediência, não é. Sabe o que é? Olha para mim que eu vou trazer para a sua vida agora. Jonas não é desobediência. Jonas é relutância. Vou dizer, Deus te dá um negócio para você, só para você entender. Deus te dá um negócio, Deus te dá uma revelação, você não quer entregar a revelação. Não, se não for Deus. Eu não vou falar porque toda vez que eu falo, Deus está me falando. E agora? E você foge. Você reluta com aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida. Então, parece que você vai chamar Jonas de desobediente, mas quando você lê Jonas, você vai entender que não é que ele não quer fazer aquilo, é que ele tem um sentimento por trás. Ele tem um sentimento por trás de tudo isso aí. E aí, ele é conhecido como aquele que Deus quer te pôr alguma coisa na sua mão e você fica assim, estende e encolhe, estende, encolhe, estende, encolhe.
e não faz o que Deus requer que você faça. Tantos de nós que poderíamos ser conhecidos como o Apolo, por exemplo, pelo tempo de crente que temos. Pelo tempo de crente que temos, nós poderíamos ser conhecidos como o Apolo. E o Apolo aqui é conhecido como um homem eloquente. Pelo tempo de crente, não já era para nós falar aqui da palavra de Deus com muito mais desenvoltura, com muito mais conhecimento? Se eu falasse para você de Daniel, o que você diria sobre Daniel? Daniel é um homem de caráter. É um homem na firmeza das suas convicções. Vai ter que todo mundo dobrar o joelho. Daniel dobra. E Daniel, ele paga o preço, ele é jogado na cova dos leões, ele paga tudo isso aí por quê? Porque é um homem firme nas suas convicções. Não importa onde ele esteja, se está na Babilônia, se está no Egito, aonde ele está, um homem de caráter, um marido de caráter, uma esposa de caráter, um filho de caráter, não importa onde ele está firme no propósito dele. Glória a Deus. Não importa. Aleluia. Quem é que estava vendo se Daniel dobrasse o joelho diante da estátua? Quem é que ia saber? Jeremias ficou conhecido por ser muito emotivo. Mas a emoção dele sempre, o choro dele era sempre tentando fazer com que as pessoas voltassem atrás dos pecados, a nação voltasse atrás do erro. Lembra de Jesus chorando? Jesus chora por conta do povo que não se converte, por conta do povo que não entende o seu chamado, não entende o que é que ele foi fazer, o pessoal não entende. E Jesus chora. E ele ainda chega a dizer uma expressão tão simples: quantas vezes eu quis colocar vocês embaixo das minhas asas para proteger. Então, quando a gente diz que tem doutrinas, que tem algumas coisas que a gente não pode fazer, não é, irmãos, proibições, são cuidados. É cuidado que nós estamos tendo. Cuidado com essa amizade, cuidado com este grupo, cuidado com essas pessoas. Não estava aqui no meu script, mas eu me lembrei do rei que aparece escrito na parede que o reino dele tinha sido contado e achado em falha. Me lembra o nome dele que não estava aqui. Agora vocês têm que me ajudar. Beltesazar. Qual é o problema do Beltesazar? Qual é o problema do Beltesazar? Não está aqui na minha. O problema do Beltesazar é que ele mostra o que não deve mostrar. Ele leva ao conhecimento as coisas que ele não poderia. E aí o reino dele foi contado e foi achado como falha. Aparece uma mão que não tem braço escrito na parede. Paulo é conhecido por ser trabalhador e incansável. E o Timóteo ficou conhecido por sua timidez. Capítulo 1 da segunda carta de Timóteo.
Irmãos, cada personagem bíblico aqui pode trazer para nós uma lição, pode trazer para nós uma forma. Mas hoje esse culto aqui começou assim com uma palavra de conversão, de volta para Jesus. Ao findar o labor, quer dizer, ao findar do trabalho dessa vida. Como que será? Como que será? Nesse momento você pode ser lembrado como aquele que voltou para Jesus. Se o mundo acabasse agora, um exemplo, se tudo acabasse agora, como que seria para você? E olha para mim, que não importa a idade agora, tá? A idade não tem um problema nesse momento. Eu sei que eu posso, igual dentro de uma casa, tem os filhos que são mais calmos e dão menos trabalho para os pais, e tem os filhos que são mais laboriosos, dão mais trabalho para os pais. Quem é você? O pastor Ayrton disse para ir lá, temos um laborioso. Como você quer ser lembrado? Um crente. Porque uma coisa é eu te ajudar nas suas lutas, e outra coisa é você trazer lutas para nós. É diferente, é muito diferente. Pastor, olha só, estamos com a nossa irmã Marinalva no hospital. É um trabalho, é um labor. Está todo mundo junto. Está todo mundo junto para tirar. Agora, furdunço no meio dos jovens, furdunço no meio das irmãs, aí já não, aí é outra coisa, é outro tipo de trabalho. Aí nós poderíamos estar aqui evangelizando igual estávamos, de ter que ficar parado resolvendo o problema. Eu tenho que estar fazendo reunião para resolver problema. Como que você quer ser lembrado? As nossas reuniões dentro da igreja tem que ser de estratégia para ver como é que a gente vai ganhar alma. As reuniões dentro da igreja tem que ser assim, qual é a estratégia de quem é que nós vamos visitar. Pelo que você quer ser lembrado? Pelo que você quer ser conhecido? Hoje pode ser um divisor de água para a tua vida, irmão. Hoje pode ser um divisor de água para a tua vida. Primeira coisa é render-se aos pés do Senhor. Tudo passa primeiro por se render aos pés do Senhor, para ser uma nova criatura. Por entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu estava afastado, mas hoje chegou o dia de eu me reconciliar e quero começar a fazer uma nova história daqui. Porque daqui para trás eu posso ter uma história, mas daqui para frente eu tenho outra história. Lembra de Moisés? Até ser um homem mais manso, ele matou um egípcio. Ele era um homem de guerra. Mas quando líder do povo de Deus, não me lembro de Moisés pegando em espada. Tem alguém aqui essa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Construir uma nova história? Tem? Levante sua mão.
Se tem. Tem alguém? Sim. Pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor para ser uma nova história daqui para frente. Glória a Deus. Tem alguém? Vem, irmã Regina. Tem uma? Pode vir aqui, vem, acompanhe. Alguma irmã acompanhe. Irmãs, o divisor de água, como eu disse, é hoje. Pode. Irmã Regina, deixa eu lhe falar uma coisa. Glória a Deus. Eu vou lhe falar uma coisa. Vergonha é a gente ficar fora da arca. Quem não acreditou na arca ficou fora. Muito diz a Bíblia que 7 dias ela ficou aberta e as pessoas não entravam. Até que Deus a fechou por fora. A nossa preocupação é o nosso nome não está escrito no livro da vida. Essa é a nossa preocupação. Agora, quantas vezes quem vai determinar pelo que você vai ser conhecido é você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Todos já são. Tem mais alguém que quer reconciliar aqui essa noite? Ou que ainda não recebeu Jesus como Salvador? Tem alguém? Vamos ficar em pé, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Regina, mais do que palavra, o que importa é o seu coração com Deus. Eu posso falar aqui, não, faz aqui uma confissão que vai determinar o seu coração. É a sua atitude. Diz, eu quero melhorar ou não. Eu quero isso ou não. Eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda, eu quero ir para a frente. Cada um. É como eu disse, hoje aqui é uma palavra pastoral. E cada um determina o que quer ser. Cada um escreve o legado que quer escrever. A igreja tem que estar aqui a ponto de escrever, ajudar o povo a escrever uma nova história. E depende de nós, é olhar para mim, olhar para você e dizer, eu quero fazer parte desse grupo de gente aí que eles estão indo para o céu. Daqui a Jennifer também, glória a Deus. O que nós estamos oferecendo aqui, irmãos, é a melhor coisa desse mundo. A melhor coisa desse mundo nós estamos oferecendo. Jesus. Só que também não é uma mercadoria barata, não. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. É servir Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém? Vem. Se tiver mais alguém, não tenha medo, não. Não tenha medo de tomar essa posição e dizer, não, eu quero a partir de hoje, não importa a idade. Glória a Deus.
Imagina. Cada um vai ser conhecido por aquilo que a senhora pode ser conhecida como uma mulher de fé. Ela está contando aqui que num momento muito difícil da vida dela, sem perspectiva financeira nenhuma, alguém disse para ela: você vai ter uma casa. E ela disse que a dificuldade era até de alimentos. Depois de 1 ano ela estava com a casa dela comprada. Então, irmãos, você é quem sabe o que você vai fazer. Eu sei que vocês tomaram a melhor decisão. E aquilo de novo, se você quiser ser lembrado pelas suas fraquezas, é coisa sua. Mas se você quiser ser lembrado pelas suas virtudes, erga suas mãos aí, vamos unir a nossa fé aqui para essas irmãs. Jesus, escreve, Senhor Deus, o nome das tuas filhas no teu livro, Senhor. Pai querido, talvez ela veio aqui nesta noite dizendo tantas vezes que já veio aqui na frente, tantas vezes que já tentou caminhar, Senhor, tantas vezes que já quis, Senhor Deus, e talvez até hoje nunca tivesse força, mas hoje o Senhor pode mudar a história, Senhor, das vidas das tuas filhas, Senhor. Hoje pode ser um marco, Senhor, para mudança, Senhor, de rota, Senhor, em nome de Jesus. Todos os embaraços, Senhor, todas as forças contrárias contra a vida dessas meninas, Senhor, seja desfeito agora para a glória do teu nome, Senhor. Pai querido, todos os embaraços, todas as forças do mal saiam em retirada agora, batam em retirada na vida das tuas filhas, Senhor, e prospera, faz um caminho de milagre, um caminho de fé, um caminho de prosperidade, um caminho, Senhor Deus, de alegria, um caminho, Senhor Deus, da tua presença, um caminho do Evangelho, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, a pureza pelo teu sangue, Senhor, sobre a vida das tuas filhas, limpadas, Senhor Deus, com teu sangue nesta noite. Glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda o Senhor aí, queridos. Isso, um abraço caloroso para nossos irmãos. Aleluia. Glória a Deus, a festa, irmão da igreja, a festa no céu, porque os pecadores se arrependem. Aleluia. Estou chorando aqui, ó. Glória a Deus, irmãos, é motivo para nós glorificarmos o Senhor. Se era para rodar o Espírito, era agora. Se era para nos dar glória, era agora. Por conta disso, essas almas estão sendo libertas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus queridos. Amém, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus? Quem vai pensar nisso que foi dito aqui essa noite? Aleluia. Amém? Cadê os aniversariantes?